Sabemos que as armas da nossa milícia, estão em nós quando nós estamos em Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, irmãos, essas armas estão em nós. Eu estou aqui repassando a introdução para que possamos dar entrada à palavra. Amém? As armas estão em nós para a destruição das fortalezas. O que é fortaleza, Manuel? Organização satânica. Organização do diabo. O diabo, Satanás, tem um exército. E esse exército é conhecido como fortaleza. Mas Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Efésios 6:16, Paulo diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Somos nós quem apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19, Jesus disse, eis aí vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eis aí vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Pisar, irmãos. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, a palavra de Deus diz, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós resistimos ao diabo, e ele foge. Quem tem que ter medo de nós é o diabo, e nós nós temos medo dele. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, o versículo de número 18, Jesus disse, as compostas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, Satanás, ele pode tentar com as suas astutas ciladas, mas a palavra de Deus diz que ele não prevalece. Amém? Ele não prevalece. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, Tiago diz, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Primeira arma da nossa milícia nós aprendemos que é conhecimento. Oséias capítulo de número 4, o Senhor disse através da vida do profeta Oséias, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Amém? O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 32, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18 e 19, Pedro disse, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, é responsabilidade crescer no conhecimento, na graça. Graça aqui é cariz, favor imerecido, poder de Deus, eficácia, fortaleza. E no conhecimento, irmãos, pregar o evangelho para a criatura é de graça. Para ter conhecimento se paga um alto preço. Não é qualquer um que vai vencer a Satanás. Por quê? Porque a primeira arma da nossa milícia é conhecimento. Mas tem pessoas que gastam 200, 300 reais com um perfume, mas não compram uma Bíblia de valor. Está negligenciando o conhecimento. Tem pessoas, irmãos, que gastam 1.000 reais com um terno, com uma roupa,
mas não gasta R$1.000 com um curso bíblico. Está negligenciando o conhecimento. Não vai vencer a Satanás. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa destruir as fortalezas, apagar os dardos inflamados do maligno e colocar o diabo para fugir de nós. É responsabilidade nossa pisar as forças satânicas, mas sem conhecimento não vai. Tem pessoas, irmãos, que gastam rios de dinheiro com perfumes, com roupa exterior, com carros, casas, móveis, mas não tem coragem de investir no conhecimento. Essa pessoa não consegue vencer a Satanás. Não consegue. Eu me lembro, irmão, que na minha jornada eu deixei muitas das vezes de comer uma pizza no final de semana para poder comprar uma boa Bíblia. Eu deixei, irmãos, de comprar uma veste boa para comprar uma boa Bíblia, para comprar um bom livro. Enquanto pessoas estavam por aí andando nas pizzarias comendo pizza, eu comprava a Bíblia. Pedia a Deus e Deus enviava a Bíblia, livros bons. Ou seja, irmãos, tudo exterior se corrompe. Mas o interior tem que ser renovado de dia em dia. O que dá vida para o exterior é o interior. Amém, queridos? Ou seja, nós precisamos, a primeira arma da nossa milícia é o conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda arma da nossa milícia, nós aprendemos ontem. A verbalização do conhecimento. A verbalização da palavra de Deus. O falar, o proclamar a palavra de Deus, o meditar, que vem do hebraico Hagá, segunda arma da nossa milícia. É o verbalizar, é o proclamar, é o falar a palavra de Deus. Para quem, pastor? Para as pessoas? Não, primeiro para nós. Primeiro para nós. Porque nós meditarmos, verbalizarmos a palavra de Deus primeiro para nós, o efeito primeiro vem para nós. Primeiro eu me edifico, para depois eu edificar outras pessoas. Amém? Então, ou seja, irmãos, segunda arma da nossa milícia, verbalizar a palavra de Deus, que vem do hebraico meditar, que vem do hebraico Hagá, ler, pensar, cantarolar, sussurrar, gritar a palavra de Deus em meio às circunstâncias. A palavra de Deus diz, verdadeiramente ele tomou sobre si. Jesus venceu a Satanás no deserto, verbalizando a palavra. Entenda uma coisa, nossas lutas não são contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nos céus. Eles atuam nas regiões celestiais. Nós lutamos nas regiões celestiais. A nossa luta é espiritual. A partir do momento que você sair do solo, sair da terra para guerrear, no mundo espiritual, irmão, teu casamento é restaurado, a tua saúde é restaurada, a tua casa é liberta, você vai viver em paz. A sua vida financeira é restaurada. Você precisa aprender a guerrear. A luta é psicológica, é mental. Os ataques é aqui, porque corrompendo o seu interior, o exterior, irmão, está morto. Muitas pessoas estão enfermas no corpo e começam a tratar do corpo. Muitas pessoas estão com depressão, vai aos psiquiatras, os psiquiatras enchem de remédio, mas o problema está na alma.
está nas regiões celestiais, pastor, porque pessoas depressivas, elas ficam dependentes de medicamento, tem que tomar medicamento a vida inteira, porque o problema está na alma. Remédio não resolve problema da alma, problemas espirituais. Pastor, por que com diabético ele tem que tomar insulina, medicamento a vida inteira? E o problema nunca é resolvido, é porque o problema está no interior, está na alma. E todos nós aqui sabemos, irmãos, todos nós aqui sabemos que o terceiro nível, grau de diabetes, causa Alzheimer, causa esquecimento. Por quê? Porque o problema está na alma, o problema está no espiritual. O Senhor está falando, para de guerrear em terra, para de guerrear no solo, guerreie nas regiões espirituais, regiões celestiais. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Carta de Paulo aos Colossenses: buscai primeiro as coisas terrenas, as coisas celestiais. Quando o exterior se corrompe, o interior tem que estar de pé. Você precisa aprender a guerrear legitimamente. Aleluia. Jesus venceu a Satanás no deserto. Pela palavra verbalizada, o ataque é na mente. Por isso Paulo diz, tomando também o capacete da salvação. Certeza, a armadura de Deus, o capacete da salvação. Você precisa ter conhecimento para verbalizar a palavra verbalizada enche o teu interior de fé, você luta. Satanás ataca na mente, vencendo o exterior se corrompe. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16 ao 18. Paulo diz: o desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis, são contrapostas às invisíveis. Ou seja, nós não somos o que vemos, nós somos invisíveis, espirituais. O desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis, são contrapostas às invisíveis. Para quê? Para confundir. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, como está escrito, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, os seus olhos podem estar te enganando, os teus ouvidos podem estar te enganando, o teu coração pode estar te enganando. Pastor, onde está a minha solução? A sua solução está em verbalizar a palavra de Deus, em lutar no campo interior para o exterior ter vida. Você precisa espiritualizar a situação. Paulo diz, porque ainda que o meu homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que dá vida para o exterior é o interior. O que dá vida para o exterior é uma mente sarada, é uma mente cheia de fé. Satanás está atacando a tua mente. E uma vez que você não resiste ao diabo pela palavra verbalizada, meu amigo, você não vai vencer. O seu exterior está sofrendo porque o seu interior está corrompido. Paulo diz, porque ainda que o meu homem exterior, o que é exterior? Fora, corpo, se corrompa, o interior, dentro, o espiritual, se renova de dia em dia. Quem dá vida para o exterior é o interior. O ataque é na mente. Satanás se apresenta a ele e diz:
Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Jesus vira para ele e diz, mas também está escrito. Palavra verbalizada. Satanás muitas das vezes usa a palavra. Palavra sem contexto, palavra sem eficácia, palavra sem poder, palavra sem contexto. Você precisa de conhecimento expressado. Você precisa ler a Bíblia, você precisa se preparar contra as astutas ciladas do diabo. Como que se vence a Satanás? Tendo uma vida separada, verbalizando a palavra. Mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai, é a palavra que sai que ordena Satanás para correr. É a palavra que sai, palavra que não é falada, não é palavra. Palavra que não é verbalizada, não é palavra. Pastor, por que as pessoas perdem as suas guerras? Porque elas não sabem guerrear legitimamente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são contra seres humanos, mas sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Depois disso, Satanás o leva ao pináculo do templo. Diz, está vendo todos o reino do mundo? Tudo isto eu te dou, se prostrado de joelhos me adorares. Jesus vai responder a palavra. Mas também está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Só o Senhor teu Deus prestarás culto. Conhecimento verbalizado. Palavra verbalizada. Você precisa aprender a guerrear. Depois ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz, lança-te daqui para baixo. Satanás prega, irmão. Os demônios pregam. Satanás estava pregando o Salmo 91, verso de número 11 e 12 para Jesus. Ele diz, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que ele dará a ordem aos teus anjos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Jesus responde para ele, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu abro um parênteses na minha fala. Não passe por aquele lugar ao qual você é tentado. Para de tentar o Senhor indo a lugares, adorar pessoas. Apague esse número de telefone da sua agenda. Se for possível, apague, delete as redes sociais, recomeça outras, mas se você está sendo tentado, fuja. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Palavra verbalizada. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 4. E o versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela visita até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para alcançar até a divisão de juntas e medulas. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A saber, se com a tua boca confessares. Quando você confessa, quando você verbaliza a palavra, você convence o seu coração. Quando você verbaliza a palavra, você recebe fé, a sua fé é renovada. Quando você usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus verbalizada, as coisas não vão dar errado. O Espírito Santo está falando, ordenha esse membro que receba a vida e ele viverá.
Ordene a esse casamento que haja ânimo e haverá ânimo. Ordene a Satanás sair e ele sairá. E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O maior problema das pessoas, irmãos, é o conhecimento não verbalizado. É porque elas ficam, como diz Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, você tem a palavra está junto de ti. Convence esse coração, manda o diabo sair e ele sairá. Arabadaga sui de kamadaga sei. Racho kebia daga subi kamadaga sei. A fé não é o que você sente. A fé é o que você fala. Você fala a palavra e se porta como tal. Impossível. Você está enganada, Zene. Romanos 10, 17. Olha o poder da palavra. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. A fé só vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Quando alguém não prega para você, prega você mesmo para você. Prega para os seus ouvidos ouvir. Verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Ei, as palavras que eu falo é primeiro para mim. Os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Eu convenço o meu coração pela palavra que eu falo, pela palavra que eu verbalizo, a palavra que eu falo. O ouvido mais perto da minha boca são os meus. Eu convenço a mim primeiro. Mas o que diz? A palavra está junto de ti na tua boca. Esta é a palavra da fé que pregamos. Sem fé, a fé pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber se com a tua boca confessares a palavra. Rádio Kebia Daga Suibadai. Pastor, o que é que está faltando? Convence o teu coração da palavra. Tem fé, tem palavra, mas falta fé, porque a palavra não está sendo pregada. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 8 manifestações da palavra de Deus. Quando Paulo diz de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Primeiro falada para mim, lembre, os ouvidos mais perto da minha boca, mais próximo da minha boca, são os meus. Então eu vou convencer a mim primeiro, pela palavra verbalizada. Quem não verbaliza a palavra morre. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Não é o que eu sinto, é o que eu falo. Não é o que eu sinto, é o que eu falo. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Teve uma hora que ele tentou, Jesus falou, vai-te daqui, Satanás. O Espírito Santo está falando, basta você dar uma ordem. O problema é, você está dando ouvido ao teu coração. Você estava dando vazão ao que você está vendo, mas não está guerreando legitimamente. 8 manifestações da palavra de Deus verbalizada. Primeira, Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Primeira característica da palavra de Deus verbalizada: vai despertar em mim fé. Vai despertar em mim fé. Tradução de João Ferreira de Almeida. De sorte, Romanos 10, 17. De sorte. Qual é o contrário de sorte? Azar. Quem não conhece a palavra, quem não dá ouvido à palavra, quem não verbaliza a palavra, quem não medita na palavra é um azarado. Vai viver uma vida de azar. Não terá fé. A fé pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Convence o seu coração pela verbalização da palavra. De sorte que a fé
é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Primeira característica da palavra de Deus: despertar fé. Primeira manifestação da palavra de Deus verbalizada, ela vai despertar fé. A fé não é o que eu sinto e o que eu vejo. A fé vem pelo que eu ouço. O problema é que a geração de hoje em dia está acostumada a pregar para os outros, mas não prega para si mesmo. Falar aos ouvidos de outras pessoas é muito fácil, mas falar aos meus próprios ouvidos é outra situação. Por que a maioria dos pregadores tem uma vida? A maioria dos pregadores tem uma vida que não coincide com o seu estilo de vida. Por que as igrejas estão cheias de vasos que pula, grita, fala em línguas, mas quando chega em casa a vida está miserável? Que Espírito de Deus é esse que habita em nós, que não consegue dar vida para a enfermidade dessa pessoa, que não consegue curar essa pessoa? Porque não sabe guerrear, não sabe verbalizar. Segunda arma da nossa milícia. Segunda arma da nossa milícia. Palavra verbalizada. Primeira manifestação da palavra, ela vai despertar fé. Primeira manifestação da palavra verbalizada, ela vai despertar fé. Lembrando que o ouvido mais próximo da minha boca são os meus. Primeiro eu falo para mim, para depois chegar aos outros. Ela vai despertar a fé pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 25 ao 27. Havia uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Essa mulher sangrou durante 12 anos. Essa mulher, a história diz que ela era rica. Ela era rica. Gastou tudo o que tinha com os médicos, indo de mal a pior. Mas ouvindo a pregação acerca de Cristo, mas ouvindo falar de Jesus, disse: se tão somente tocar na orla das suas vestes, sararei. Despertou a fé. A fé falada, a palavra pregada, a palavra verbalizada vai despertar a fé. Daqui a pouco ela já disse: se tão somente, a palavra de Deus diz, e ela dizia: se tão somente tocar na orla das suas vestes, sararei. Acionou a fé. A fé pelo ouvir, o ouvir pela palavra, a verbalização da palavra. Segunda manifestação da palavra de Deus. Segunda manifestação da palavra verbalizada. Convicção. Convicção. 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18, Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para quem está perecendo, mas para nós que somos salvos. Convicção. Quando eu verbalizo a palavra, eu convenço ao meu coração. Mas o que diz a palavra está junto de ti, na tua boca, convença o teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares o quê? A palavra. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Convicção. Será salvo.
Porque a mensagem da cruz, a palavra da cruz verbalizada, palavra que não é verbalizada, palavra que não é falada, não é palavra, convença o teu coração, meditar do hebraico, ragar, ler, pensar, cantarolar, pregar, falar, gritar a palavra. Você precisa gritar, dar ordem para as coisas acontecerem e as coisas acontecerão. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos convicção, somos. Aonde você está agora? Verbalize: eu sou salvo. Fala onde você estiver agora, onde você estiver, eu sou salvo. Repete onde você estiver: eu não sou qualquer um, eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Rabadaga sui de camandaga sei. Eladio quebia daga sub camandaga sou. Levante as mãos para o alto, fala para Satanás ouvir. Satanás, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha vida conjugal, sai da minha família. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. É assim que se ora, é assim que se verbaliza. Dergue camandaga sui camandaga sei. Ele não resiste ao poder do sangue. Ele se prostra diante do sangue. Ele obedece ao que você falar. Ele presta culto a Deus. Ele adora a Deus. Deus é Deus dele, é Senhor dele. Você não perdeu essa guerra. Convicção. Ai, a sui de cabadaga, sui de camandaga, sei. Dergue andaga sou. Ai, amanto que a sei. Bandaga andaga sui, bacabadaga sébia. Rancho quebia da gandoreba darabadai. Segunda arma da nossa milícia, palavra verbalizada. E a palavra verbalizada tem 8 manifestações. Primeira manifestação, quando você verbaliza a palavra, você aciona a sua fé. A fé pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Segunda característica, segunda manifestação da palavra de Deus. 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos. Convicção. Salvo do grego sozo. Livramento. Libertação, curas, bem-estar, prosperidade, livramento. O teu nome é livramento, o teu nome é curas, o teu nome é paz, o teu nome é libertação. O teu nome é sucesso a partir do momento que você verbalizar a palavra. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, somos convicção. A mulher do fluxo de sangue, quando ouviu falar de Jesus e ouvindo falar de Jesus, dizia: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. Convicção. A palavra verbalizada desperta fé e não dúvida. A palavra verbalizada desperta fé e não dúvida. A palavra de Deus ministra fé. A palavra de Deus aciona fé. A palavra de Deus aciona convicção. A palavra de Deus está dizendo: verbaliza o que você sabe. A palavra está junto de
de ti na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Convinça o teu coração a saber se com a tua boca confessares e em teu coração creres. Você está curada, Branca. Aleluia. Aleluia. A mulher de 18 anos padecia de um fluxo de sangue. A palavra de Deus diz que ouvindo falar de Jesus, dizia: se tão somente tocar na orla das suas vestes, sararei. Ô irmão, quando nós temos convicção de uma coisa, irmãos, não arredamos o pé enquanto o resultado não chegar. A palavra de Deus verbalizada, primeira manifestação da palavra de Deus verbalizada é convicção. A palavra de Deus diz que a mulher do fluxo de sangue, ouvindo falar de Jesus, dizia: se tão somente tocar na orla das suas vestes, sararei. Agora veja, o contexto histórico diz que a mulher, em uma situação da que ela estava, não podia se apresentar no meio da população, não podia se apresentar em público, teria que viver num lugar afastado, teria que viver distante da sua família, distante dos seus filhos. Vai pro inferno com esse negócio, irmão. Viver distante de família, viver distante de parente, viver distante de casa, distante do que é seu. Ei, querido, isso não é de Deus, você precisa ter convicção. A palavra de Deus diz que era perigoso. Era perigoso, ela corria o risco de morrer apedrejada. Mas a palavra de Deus diz que ela foi por trás de Jesus em meio à multidão. E Flávio Joséfo chega a dizer que ela vai se arrastando, porque corria o risco de morrer. Irmão, quem tem convicção do que quer não titubeia em dois pensamentos. Quem tem certeza do que se quer, quem tem convicção do que se quer, do que se almeja, irmão, não olha para as circunstâncias. Quem tem convicção, irmãos, do que se quer, não olha se vai morrer, não tem medo do que vai acontecer, não tem medo das circunstâncias, vai para cima e vence. A fé, a palavra de Deus verbalizada, manifesta convicção. Aleluia. Ela corria o risco de morrer apedrejada, mas mesmo assim, querido, ela foi para cima. Quem está convicto de uma coisa, quem está convicto do aquilo que a palavra falou, não tem como titubear. O Senhor ministra a minha alma para te dizer: desenhe o que você quer, convença o seu coração, fique convicto do que você quer, não titubeie. Parece sacrificial, parece que vai morrer, mas não vai morrer. A palavra do Senhor Jesus diz que ela vai por detrás de Jesus e toca na orla das suas vestes. E Jesus olha para ela e diz: ó filha, olha a situação, irmãos. Toca na orla das suas vestes. Toca na orla das suas vestes. E no meio da multidão, Jesus para e diz: alguém me tocou. Quem está convicto, toca. Se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem bebe da água que eu der jamais terá sede. Aleluia. Jesus para e diz: alguém me tocou.
O discípulo se aproxima dele e diz: mestre, ele estava no meio da multidão, irmãos. A multidão te aperta e te sufoca. E tu perguntas: quem te tocou? Jesus vira para eles e diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Irmãos, a convicção manifesta o poder de Deus. A verbalização da palavra manifesta a convicção. A convicção manifesta o poder de Deus. Verbalize a palavra. Segunda arma da nossa milícia, a verbalização da palavra. A verbalização da palavra convence o nosso coração. Manifesta a fé. Segunda manifestação da palavra, convicção. Essa mulher estava convicta de que seria curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. Não vou olhar para o perigo, vou ir para cima. Já viu aquele tipo de gente, irmão? Tá garoando, não vou ao culto. Tá chovendo, não vou ao culto. A luz acabou, não vou ao culto. Esses dias eu fui convidado para pregar em uma grande vigília. Mês passado isso. Fui convidado para pregar em uma vigília. Me vesti, me arrumei, me preparei e lá vou eu para a vigília pregar. Parei de frente à igreja, uma igreja muito bonita. E o fogo caindo. Quando eu entrei na igreja, só havia 3 pessoas. Mas o fogo estava caindo. Era 2 horas da madrugada. O fogo estava caindo. Eu dobrei os joelhos para orar, para falar com o Senhor. Eu falei: Deus, eu vim aqui pregar nessa vigília, só tem 3 pessoas. Ele falou para mim: e daí? Manuel, fé particular. As pessoas não são obrigadas a crer como você. Culto é particular. Eles vieram trazer um culto para mim. Quem não veio não tinha o que trazer. E ao culto é levar algo ao Senhor. Aquelas 3 pessoas, a glória de Deus estava manifesta. Sabe por quê? Porque eles foram levar um culto. Quando passou a oportunidade para eu pregar, eu nunca preguei como naquele dia. Porque a glória do Senhor estava ali. A manifestação do poder de Deus estava ali. Irmão, convicção. A mulher do fluxo de sangue teve que apresentar o seu corpo em sacrifício vivo. Ela correu o risco de morrer apedrejada. A convicção nos dá certeza. A convicção manifesta o poder de Deus. Jesus para em meio à multidão. Alguém me tocou. Os discípulos olham para ele e dizem: mestre, como tu dizes alguém te tocou? A multidão te aperta e te sufoca. E tu dizes: quem me tocou? Ele diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude ou poder. A convicção manifesta poder. Terceira manifestação da palavra verbalizada. Segunda arma da nossa milícia: verbalizar, falar a palavra. Convencer o nosso coração pela palavra verbalizada. Jesus venceu a Satanás pela palavra verbalizada. E resistir ao diabo, palavra verbalizada. E ele fugirá de vós. Mas o que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus. Convence o teu coração pela palavra verbalizada. Confissão de fé. Aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A sua vida muda. Segunda arma da nossa milícia: a verbalização da palavra. Lembre-se, quando você fala, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Você falou, o seu ouvido verbalizou a palavra, você convence o seu coração. O coração não tem como ficar incrédulo.
Fé não é o que sentimos, fé é o que falamos. Fé não é o que vemos, fé é o que falamos. Convença o teu coração e os teus olhos verão o resultado. Terceira manifestação da palavra verbalizada, poder. Paulo diz, porque a mensagem, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos convicção, salvos, é o poder de Deus. O poder de Deus. Olha para isso. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mulher do fluxo de sangue, quando ela toca na orla das vestes de Jesus, ela tinha convicção que ela toca na orla da sua veste. Terceira manifestação da palavra verbalizada, poder. Jesus disse, alguém me tocou. Porque de mim saiu poder. Você quer ver a manifestação do poder de Deus na sua vida? Verbalize a palavra. Não olhe para as circunstâncias. A mulher do fluxo de sangue não olhou para as circunstâncias. Corria o risco de morrer aquele dia, apedrejada. Mas ela toca na orla das suas vestes. A palavra de Deus diz, porque dizia. Ela não disse só uma vez. E resistia ao diabo. Não é uma só vez. Vai-te, Satanás. E ele parou de tentar Jesus por um período de tempo, mas Jesus foi tentado a vida inteira. Jesus foi tentado ao suicídio como você. Jesus foi tentado a parar com o jejum como você, como eu. Jesus foi tentado a querer poder terreno. Ela dizia, como ela dizia, ela estava verbalizando o que ela ouviu. E o que foi que ela ouviu? E ouvindo falar de Jesus, ouvindo a palavra da fé, ela dizia, ela convencia. O ouvido mais, ela não tinha com quem conversar. O ouvido mais perto da boca dela era o próprio dela. Ela se convenceu. Ela convenceu ao seu coração. Ela convenceu ao seu ouvido. Ela dizia consigo mesmo, porque não tinha com quem conversar. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. Dizia, verbalize a palavra, vá pela palavra. Vá pela palavra. Vá pela palavra, ande pela palavra. Porque dizia, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. E vindo por detrás, tocou na orla das suas vestes. E de imediato a hemorragia, o sangramento parou. Jesus para e diz, alguém me tocou. O discípulo vira para ele e diz, como tu dizes, alguém te tocou? A multidão te aperta e te sufoca, tu diz, quem te tocou? Ele diz, alguém me tocou porque de mim saiu poder, virtude. E ele olhando viu que era ela. Terceira manifestação da palavra de Deus, poder. Quer ver poder na tua vida? Verbalize o que é genuíno, não verbalize dor. Ai, a minha gastrite. A minha pressão alta. Ai, a minha diabetes. Olha que desgraça. Pastor, o que é que eu verbalizo? Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e dores. Pelas feridas de Jesus eu sou sarado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra verbalizada. Ela sai como a espada do Espírito. Para você é meras palavras, mas sai como um fogo.
Aí Jesus vira para ela e diz: ó filha, grande é a tua fé. Olha. Grande é a tua fé. Quer ter uma fé grande? Ela dizia o que ouviu. Ela verbalizava. Pelas feridas de Jesus eu sou sarado. A fé dela, ó filha, fé grande, ó filha, grande é a tua fé. Vai porque a tua fé te salvou. A palavra de Deus, terceira manifestação da palavra de Deus verbalizada. Terceira manifestação da palavra de Deus verbalizada. Poder. É poder, queridos. Você é sarada, Tânia. Repete, pelas feridas de Jesus eu sou sarada. Pelas feridas de Jesus eu sou salvo. Pelas feridas de Jesus eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que o inferno se retire. É assim que se guerreia. Terceira manifestação da palavra de Deus. Poder. Poder. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15 ao 20. Jesus vira para os seus discípulos e diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém os que não creem serão condenados. E os sinais, poder, e os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E tendo eles partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles também o Senhor, e confirmando a palavra que pregavam com poder, sinais que se seguiram. Amém. Terceira manifestação da palavra verbalizada, poder de Deus. Quando você verbaliza a cura, quando você verbaliza a palavra, os demônios têm que saírem. Em nome de Jesus Cristo, sai. Em nome de Jesus Cristo eu sou curado. Pelas feridas de Jesus eu sou curado. Pelas feridas de Jesus eu sou próspero. A manifestação do poder de Deus pela palavra falada, verbalizada. Aleluia. Aleluia. Lucas 10, 19, Jesus disse: eis aí, vos dei poder e autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Esse poder está em você pela palavra verbalizada. Esse poder está em mim pela palavra verbalizada. Esse poder está em nós pela palavra verbalizada. Desfrute desse poder. Vive esse poder. Ordene as
coisas acontecerem. Eis aí vos dei poder e autoridade. Jesus deu uma ordem para eles irem pregar. Ele enviou os 70. Ide de 2 em 2. E eles voltam da missão convictos, cheios de alegria. E diz para ele: mestre, até os demônios se submetiam a nós. Jesus vira para eles e diz: isso aí é normal. Não vos alegreis tanto com isso, antes vos alegreis, por seu nome está escrito no livro da vida, seu nome está escrito nos céus. Porque o poder de Deus tem que se manifestar naturalmente, verbalizando a palavra, não há segredo. Não há segredo, pratique a palavra, verbalize a palavra. Viva pela palavra. Aí Jesus vira para eles e diz: eis aí, eu vos dei. Ele não vai dar, ele já deu, está em você. Ordene as coisas acontecerem. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformar pela palavra verbalizada. E só assim experimentareis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus verbalizada manifesta poder. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 4 ao 8. A palavra do Senhor Jesus diz que agora a igreja, ela está sendo perseguida. A igreja, ela está sendo perseguida. E os irmãos estavam dispersos. A palavra de Deus diz: e descendo Felipe a Samaria. Descendo Felipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Palavra verbalizada. Lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente o ouvia, porque viam os sinais. Porque viam os sinais que ele fazia. Olha, manifestação do poder. Porque via os sinais que ele fazia. Manifestação do poder de Deus. Palavra verbalizada. Terceira manifestação da palavra de Deus verbalizada. Poder de Deus. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Ô irmão, quer causar alegria no lugar onde você chega? Quer causar alegria no teu casamento? Quer causar alegria na tua casa? Verbaliza a palavra de Deus em vez de debater. Verbaliza a palavra de Deus, porque está escrito.
Essa crise é passageira. Quando a palavra de Deus é verbalizada, quando a palavra de Deus é meditada, quando a palavra de Deus é cantarolada. Bem-aventurado é a pessoa que cantarola, que verbaliza a palavra de Deus. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria. Águas, fases passageiras. Em vez de você debater com seu marido, em vez de você exigir dele, fala, meu bem, é uma fase, é passageira. Jesus falou para mim que vai passar. Essa dor vai passar. Essa tristeza vai passar. Essa angústia vai passar. Pelas feridas de Jesus eu sou sarado. Marabandaga suide kamandaga sei. Ra chokebia daga subi kamandaga sei. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria. O Senhor está falando, nada vai impedir o teu crescimento. Você não pode resumir a sua vida em uma fase. Aleluia. Aleluia. Você não pode resumir a sua vida, querida, em uma fase, não. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, águas passageiras. Sua vida não vai parar aí. Você não é represa. Você não é açude, como diz a Jaqueline. Você é rio de águas correntes. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O Senhor está falando, está vindo novidade aí. É passageiro. Está vindo algo novo da parte do Senhor para a tua vida. É passageiro. Para de olhar para o problema, para de verbalizar o problema. Verbaliza a palavra. Quem verbaliza a palavra é como água, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria. Dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem. O Senhor está falando. Quem disse? Tem um ditado aqui na nossa família. Minhas irmãs dizem que os irmãos delas, quanto mais velho fica, mais bonito fica. Eu decidi até me cuidar mais depois que eu ouvi isso. Se cuidar. E cujas folhas não caem. O Senhor está falando, eu vou renovar a tua juventude como da águia. Renovarei a tua força como da águia. Sai de dentro desta casa. Que não é visto, não é lembrado. Pega na mão dessa mulher, vai dar uma volta. Faz teus vizinhos verem que vocês estão bem. Pega na mão desse homem. Para de se ocultar, mulher. Você não foi feita para viver oculta. Mulher, você foi feita para ser vista. E cujas folhas não caem. E tudo o que fizer prosperará. Olha para isso. Quem verbaliza a palavra, irmão, tudo o que faz prospera.
E Lucas diz que havia grande alegria em Samaria, onde a palavra de Deus é verbalizada, onde a palavra de Deus é falada, onde a palavra de Deus é pregada, irmãos, há alegria. Há alegria. Versículo de número 8 diz: e havia grande alegria naquela cidade. Você não é agente de tristeza. Você é agente de alegria. Você não é agente de miséria. Você é agente de prosperidade. Você não é agente de doença. Você é agente de cura. Você não é agente de confusão. Você é agente de paz. Filipe era um agente de paz. Expulsou os demônios, curou os enfermos. Filipe era, irmãos, o agente de Deus. Palavra verbalizada. Verbaliza a palavra em vez de verbalizar a dificuldade. Obrigado, Osana. Obrigado. Obrigado, Kelly. Kelly, o senhor está falando assim. Fala para ela se preparar dessa vez. Ô, Kelly. O Senhor está falando para você se preparar espiritualmente para a grandeza que está por vir. Kelly, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Kelly. Se você não tiver alguém para te pastorear, me procura, eu vou te orientar. Kelly, o que está por vir é muito grande. Você precisa estar preparado espiritualmente. Porque senão você vai perder tudo que Deus tem para você, querida. Você começou a presentear aqui, subiu o teu nome, o Senhor falou: o que eu tenho para ela é para causar alegria a qual ela nunca teve. É para trazer felicidade a qual ela nunca teve. Porém, se ela não tem as orientações corretas, vai perder tudo. Amém? Qualquer dúvida, me chama no meu WhatsApp, mulher. Não deixa se perderem as coisas, não. Quando todos desistiram, você permaneceu de pé por causa da palavra de Deus pregada nesse lugar. Pregada nessa live. Aonde há a verbalização da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que havia grande alegria em Samaria. E tudo que fizer prosperará. Olha. A alegria do Senhor é a nossa força. Helene. A live aqui é de segunda a sexta-feira, não perde não, vem pra cá. Vem aprender a guerrear, viver o extraordinário. Vamos para a segunda manifestação, quarta manifestação da palavra de Deus. Palavra de Deus verbalizada para nós encerrarmos. Amém, Eurides? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18. Parte A. A palavra do Senhor Jesus diz que Jesus entra em uma daquelas sinagogas. Ele entra em uma daquelas sinagogas. Ele entra em uma daquelas sinagogas.
e é passado para ele a palavra no livro do profeta Isaías. E ele abrindo a palavra em Isaías, capítulo de número 60, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar ou pregar a palavra aos pobres. Quarta manifestação da palavra de Deus verbalizada, pregada, falada. Enriquecer. Olha que coisa linda. Começa às 5, faltando 5 minutos para as 14 horas. Às 13, entre 13h45 e 14 horas. Amém? Ah, Osana. Quando ele diz que a palavra verbalizada, pregada, falada, é para pregar aos pobres, a palavra não surte efeito. Surte. E qual é o contrário de pobre? Rico. A palavra de Deus enriquece. A palavra verbalizada, as circunstâncias vão sendo mudadas. O Senhor falou para Josué: Josué, verbalize essa palavra dia e noite, e o livro desta palavra te fará prosperar em toda a tua vida. Salmo de número 1. Verbalize essa palavra. Bem-aventurado é o homem que verbaliza essa palavra. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Enriquecer. Para pregar, evangelizar os pobres. Qual é o contrário de pobre? Rico. O evangelho enriquece. Só não enriquece quem não crê. 2 Coríntios 8:9, Paulo diz. 2 Coríntios 8:9, bem sabeis a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para enriquecer a muitos, porque não a todos. Porque nem todos creem, nem todos querem guerrear, nem todos querem militar legitimamente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verbalização da palavra. Segunda arma da nossa milícia. E quarta manifestação da palavra verbalizada. Enriquecer, pregar aos pobres. Qual é o contrário de pobre? Rico. 2 Coríntios 9:11, Paulo diz: para que em tudo enriqueçais, para que em tudo enriqueçais, para generosidade, a fim de que, através de vocês, se deem graças a Deus. Olha aqui para mim. Eu quero chamar a sua atenção para essa passagem. 2 Coríntios 9:11. Paulo está chamando a igreja de Corinto a atenção para ser dizimista e ofertante. Preste atenção. O teu dízimo e a tua oferta é conhecida como semente. É conhecida como semente. 2 Coríntios 9:6, Paulo diz: porque é Deus quem dá semente ao que semeia. Irmãos, quem não semeia, quem não é dizimista e ofertante, está comendo a semente. A semente que não é plantada, como você vai colher? Ai, pastor, é porque eu vou dar valor X. Ai, pastor, se sobrar eu dou. Dízimo não é a primícia da tua fazenda. A primícia é primeiro.
A primícia, o dízimo não é 10%, e porque você está dando 1%. Ai, pastor! Irmão, não se come semente, semente se planta. Pastor, por que eu estou com esse problema financeiro? Aonde você tem dizimado e ofertado? Porque se você não tem esse entendimento que o propósito para tu ser dizimista e ofertante é para tu enriquecer, tu nunca vai enriquecer. O problema está no teu entendimento. Cadê a Kelly que me procurou para falar sobre esse assunto? Tá entendendo agora, Kelly? Kelly não, a Jaqueline. A Jaqueline me procurou falando desse assunto. E a Diva Nunes também me procurou. Pastor, esclarece para mim o propósito de você ser dizimista e ofertante. Paulo diz que é para você enriquecer. Para quem tudo enriqueçais. Aí ele diz, para toda generosidade. Deus quer que você enriqueça para você ser generoso. Todas as vezes que você dizima e oferta, e nós alcançamos outras pessoas através do seu dízimo e da sua oferta, adivinha? Você vai receber mais. Quanto mais semente você planta, mais semente ele te dá. Quanto mais semente você planta, mais semente ele te dá. Mais investimento ele te dá. Pastor, é porque eu estou passando por uma crise. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 6, Salomão diz, quem olha para o vento nunca semeará, quem olha para as nuvens nunca cegará, porque é primeiro ser dizimista e ofertante. Eu vou esperar a crise passar. Quem olha para o vento, quem olha para a dificuldade não planta, mas também nunca colhe. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, a tua palavra diz, é assim que se faz prova. Diz o Senhor dos Exércitos. Por que diz o Senhor dos Exércitos? Porque dizimar e ofertar não é para qualquer um. Quem não dizima e quem não oferta está dando lugar ao diabo. Está dando lugar ao diabo tocar na sua vida financeira. Quando ele diz o Senhor dos Exércitos, lembra o que é exército? Lembra o que é guerra? Que não deixa você ser dizimista e ofertante é Satanás. É Satanás. Irmãos, eu estou precisando viajar para alguns estados para abrir trabalho, e eu não viajei ainda, porque estou sem recurso. Eu preciso viajar para o estado do Paraná para batizar algumas pessoas, mas eu prego o evangelho, e Paulo diz, quem prega o evangelho que viva dele. Como que viaja sem recurso? Depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos tal, da qual vos advinha maior abastança, ele está falando, ao qual não há lugar suficiente para caber a tua fazenda. O espaço que você tem, o seu celeiro, não caberá a partir do momento que você partir a dizimar. E eu derramarei sobre vós bênçãos tal, da qual vos advenha maior abastança, ou seja, não há lugar suficiente para caber. E por causa de vós repreenderei o migrador, o cortador e o destruidor, para que não consuma o fruto da vossa terra. E a vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vide produz o quê? Terra produz o quê? Uva, uva produz o quê? Vinho, vinho na Bíblia tipifica o Espírito Santo, alegria. Tem pessoas, irmãos, que estão com infelicidade dentro de casa porque não é dizimista e ofertante. E por causa de vós repreenderei o devorador, o cortador e o migrador. Satanás, demônios que vivem comendo a vida financeira de quem não é dizimista e ofertante. Por causa de vós repreenderei o migrador, o cortador
e o devorador, para que não consuma o fruto da vossa terra. E o fruto da vide não será estéril. Olha, está falando, o que você plantar nessa terra vai dar. O que você plantar aí vai produzir. É gado, vai produzir. Quando você se torna dizimista, irmão, é impossível. Satanás não toca na sua vida financeira. E o fruto da vide não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado. O Senhor está falando aqui nessa tarde. Eu quero que os teus vizinhos te vejam como exemplo de prosperidade. Eu quero que os teus vizinhos te vejam como exemplo de riqueza, que eu sou o provedor da tua casa. Eu quero que os teus amigos abram a tua casa e perguntem, amiga, amigo, o que está acontecendo? Todo o estado está em crise, mas porque a tua terra, quanto mais você faz, prospera. Você vai falar, o meu estado está em crise, mas eu estou em Cristo. Palavra verbalizada. A viúva, o marido morreu, 2 Reis capítulo 4. O país estava em crise, Israel estava em crise, o povo de Deus tinha se desviado, estava apostatado, o sistema não estava funcionando. Ela procura o profeta e diz, meu servo, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Tu sabes que ele temia o Senhor. E veio o credor a levar os nossos filhos. Sabe de quem era a dívida de Obadias, o marido da viúva? Sabe por que a dívida? Ele havia sustentado 7.000 profetas a pão e água. Quando você é dizimista e ofertante, tua dívida não é tua, é de Deus. Sabe por que você está se matando para pagar? Porque você não é dizimista e ofertante, irmão. O profeta vira para ela e diz, o que hei de fazer contigo? Me diz o que tens em casa. Ela diz, em casa eu só tenho senão uma botija de azeite. É o que você tem em casa, semeia o que você tem em casa, planta o que você tem em casa, porque o sistema não vai parar, o INSS não vai comer aquilo que é teu, o governo não vai comer aquilo que é teu. Você é o exemplo dessa terra, você é o sal dessa terra e luz do mundo. As pessoas têm que olhar para você e querer o seu Deus pelo que Ele fez na tua vida. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, para que em tudo enriqueçais, para toda generosidade. Irmãos, Deus não vai te enriquecer se não ser para você ser dizimista e ofertante. Não vai colar. Gente, o que tem de gente aqui ingrato, que entrou nessa live, que prosperou e nunca mais voltou, nem para dizer olá. As pessoas aqui são testemunha, o Senhor visitando conta bancária, jogando dinheiro lá dentro, e não era pouco dinheiro não, irmão. Por causa da fé, por causa da palavra pregada, por causa da fé verbalizada, por causa da palavra verbalizada. Quando Paulo diz, para que em tudo enriqueçais, ele está falando em todas as áreas da vida. Você tem que ser rico de saúde, você tem que ser rico de alegria, você tem que ser rico de libertação, você tem que ser rico de bem-estar, você tem que ser rico de finança.